Livro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler para nos dar base nessa noite. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais um ano, a primeira de 2026. Agradecer aos meus pastores pela escala. Aleluia. Diz assim: no dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Pode tomar o seu lugar. Estamos, irmãos, num novo ano, ano de 2026, e já se passaram 15 dias desse ano, já foi metade do mês de janeiro, o tempo está correndo, e sempre na virada do ano nós temos, creio que a maioria faz aquele balanço de como foi o ano que está acabando e os projetos para o ano que está por vir. E isso é bom, é muito saudável para nós, ainda mais como cristãos, filhos de Deus, fazer esse balanço. E a gente não pensa só no eu, né, em nós mesmos, mas pensamos, né, como que eu fui com Deus esse ano, como foi a minha vida com Deus, como foi o ministério que Deus me deu, como foi a minha fé como filho de Deus, como foram as minhas atitudes como filho de Deus. A gente faz o balanço um pouquinho diferente, nós colocamos a nossa fé, e aí projetamos, e aqueles de sã consciência, com uma consciência pura, cristã, projeta ser melhor 2026, ter mais fé, mais oração, mais consagração, se deixar ser mais usado por Deus, e assim sucessivamente. E como Deus foi sábio nos dando este presente que é o tempo, nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus, Ele não precisa do tempo, Ele é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que escreveu o passado, que está aqui no presente e já tem um futuro preparado para nós. Nós já sabemos por Apocalipse que nós já temos um destino. Nós sabemos quem vai vencer, nós sabemos quem vai perder, nós sabemos onde aqueles que creem vão morar, nós sabemos onde que os condenados, junto com Satanás e seus demônios, vão viver pela eternidade. Então nosso Deus, Ele não está preso ao tempo e às circunstâncias, Ele usa o tempo porque nós precisamos do tempo. E nisso eu vejo a sabedoria de Deus, como Ele divide o tempo desde a criação. Quando Ele vai criando, então Ele cria os dois luzeiros, Ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e aí Ele divide o nosso tempo em dias, Ele divide o nosso tempo em meses e anos, e estabelece então as estações. E nós aqui que moramos no Rio Grande do Sul, temos o privilégio de viver as 4 estações do ano bem definidas, cada uma com as suas características. E isso é bom para nós, porque nós podemos fatiar o tempo. Imagina se não tivesse dias estabelecidos, estações, meses e anos, como seria? Então, quando estamos no começo de um novo ano, num período que nós chamamos de transição, em que nós trazemos algumas coisas de 2025 e ao mesmo tempo estamos planejando e projetando coisas já nesse novo ano que se inicia 2026. Então estamos num período de transição. E isso é exatamente o que acontece em Josué no capítulo 5. Em Josué no capítulo 5, a Bíblia vai registrar para nós um período de transição do povo de Israel, o povo de Deus. O povo de Israel estava saindo de uma situação e entrando em uma nova situação. Era um período de transição. Eles estavam aqui nesse momento, no capítulo 5, no livro de Josué.
saindo, deixando para trás, lá bem, né, falando de anos atrás, deixando o Egito, deixando um deserto para trás e com os pés já na terra prometida chamada Canaã. Aleluia. Josué, ele é um livro muito importante, e esse personagem Josué, ele foi um homem muito privilegiado, porque através da vida dele, da sua liderança, após Moisés ter morrido, Josué, ele vai desfrutar da maior promessa, tirando a vinda do Salvador, a nossa salvação, a redenção da nossa alma, ele vai desfrutar, ele vai conquistar com o poder de Deus na sua vida, e ele vai ver com seus próprios olhos, diante de si, o cumprimento da grande promessa, uma das mais citadas na Bíblia Sagrada, que é o povo de Deus ter uma terra, o povo de Israel ter uma herança, uma terra que mana leite e mel. Se nós formos estudar a Bíblia, analisar, nós vamos ver que essa promessa, ela já é mencionada lá para Abraão, quando Deus chama Abraão, convidando, né, para sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e aí para uma terra que eu te mostrarei, e depois dizendo que a sua herança ia ser numerosa, e eles iriam habitar numa terra. Já estava falando dessa promessa que nós vamos falar nessa noite, que se cumpre aqui no livro de Josué. Então o livro de Josué, ele vai tratar disso, da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Eu quero já te animar no começo da mensagem, te dizer que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É uma frase tão simples, tão comum, que nós conversamos e aconselhamos para aquele irmão que está desanimado, mas é uma frase poderosa, é uma verdade excelente que nós temos que, ela tem que estar latente no nosso coração. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ah, mas as circunstâncias dizem isso, o vento está soprando, é tempestade, é deserto, é o inimigo. Mas a nossa Bíblia nos garante que Deus é fiel, apesar das situações adversas, apesar das circunstâncias. O nosso Deus, ele vai além das circunstâncias, ele passa sobre as circunstâncias. E Ele já tem algo preparado para nós esse ano, para cada um de nós. Essa promessa é tão grande que Abraão não vê essa promessa passa para seu filho Isaac. Isaac vive nessa terra, não vê essa promessa passa para Jacó. Jacó vive nessa terra, dos seus 12 filhos nasce as tribos de Israel, a nação de Israel, que vai formar esse povo. O povo que vai ficar escravo no Egito, o povo que vai passar 40 anos no deserto, e é esse povo agora que está chegando para desfrutar, para viver esta promessa grandiosa. Abraão quis ver essa promessa e não conseguiu, Isaac quis ver e não conseguiu, Jacó quis ver e não conseguiu. Moisés, se tinha alguém pelos olhos humanos que merecia ver essa promessa, Moisés, ele morre e não vê essa promessa. E Josué está incumbido de cumprir essa promessa de Deus, agora sendo líder da nação. Então eles estão aqui, irmãos, o povo de Israel está num período de transição. Eles estão deixando um período de 40 anos no deserto, para viver agora na terra da promessa, numa terra abençoada, numa terra em que o próprio Deus deu a promessa para eles e assegurou que eles seriam bem-aventurados, que eles seriam felizes, que as outras nações iriam olhar para eles e iam reconhecer que eles têm um Deus, que eles têm promessas, que eles têm bênçãos, que eles são um povo diferente. E no capítulo 5, é interessante que o povo, ele já tinha passado o Rio Jordão, de uma forma espetacular e milagrosa. O povo de Israel passa sobre o Rio Jordão se abre, as suas águas
se detém na parte de cima, e assim como os pais desses aqui, os antepassados, passaram o Mar Vermelho com o pé enxuto, agora essa geração, que é uma outra geração, nós vamos ver isso, ela vai passar agora o Rio Jordão. O Senhor dá todas as coordenadas, toda a direção para Josué, e aqui os levitas entram com a arca do Senhor. E é linda essa passagem, diz que o rio não se abre. Deus falou assim: no momento que vocês pisarem a planta dos pés de vocês, levitas, com a arca sobre os ombros, o Rio Jordão se dividirá, vai se abrir. Diz que no momento que eles pisaram, o rio se abre, o povo todo de Israel passa, depois o rio se fecha, e agora eles estão, irmãos, muito perto de Canaã, muito perto da promessa. Eu quero te deixar um conselho nessa noite. Quanto mais perto da promessa se cumprir, e aqui tem um mistério porque nós não sabemos quando que a promessa de Deus vai se cumprir, de tantas promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, de ministério, de chamado, de bênçãos financeiras, enfim, de tantas promessas que Deus tem para todas as áreas da nossa vida, nós não sabemos o dia. Eu não sou leviano e vou dizer para vocês, é hoje, é semana que vem, não vai passar esse mês, porque não? De repente vai ser para alguns aqui, mas não é para todos. Mas um conselho, mediante essa palavra que nós vamos ver aqui no decorrer do texto, nós temos que cada vez estar mais preparados. Aqui eles estavam visualizando, porque a promessa, ela não era algo, era algo geográfico, era algo visível. Eles estão em Gilgal e estão muito perto de Canaã, a terra da promessa. Então eles deviam estar o quê? Preparados. Eles não poderiam ser como seus pais, a geração anterior, porque os seus pais tiveram incredulidade no deserto. Os seus pais, por vez ou outra, queriam voltar para o Egito, tinham saudade das panelas do Egito, da carne do Egito, dos pepinos do Egito, da cebola, até de cebola eles tinham saudade. Eu gosto de cebola também. Eu, se fosse daquele povo e fosse murmurão, eu ia dizer que tinha saudade das cebolas do Egito. Mas eles tinham saudade de tudo. Queriam viver escravos, mas não tinham dimensão da promessa que estava diante deles. Era um povo murmurador, murmurava. E eles tentaram tanto a Deus, que a geração adulta que sai do Egito, da escravidão, ela perece no deserto. Ela morre. E quem está entrando aqui, na terra prometida de Canaã, são os filhos. Olha que triste, irmãos. Por isso que a desobediência, a murmuração, o querer voltar atrás, que na Bíblia, tipifica o Egito, o mundo, a velha vida, o nosso passado, a vã maneira de viver. Quando nós queremos voltar atrás, quando nós ficamos murmurando, quando nós desobedecemos a Deus, o caminho até a promessa fica mais longo. E nos casos piores, como a Bíblia, ela não vai se cumprir, porque a nossa parte não foi feita. A parte de Deus é garantida, Ele se garante. Agora a nossa parte precisa ser feita. Deus, Ele exige de nós atitudes, posições para que a promessa venha se cumprir. E aqui nós vemos que já no capítulo 5, versículo 7, puder colocar para mim aí. O texto confirma o que eu falei para vocês. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Um pouquinho mais acima, esclarece melhor para nós,
Coloca por gentileza, versículo 4, vamos ler alguns versículos aqui. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. 5, pode ir passando, por favor. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Amém, obrigado. Aqui está a explicação. Vocês viram que os homens de guerra, os homens adultos que saíram do Egito, viveram todo o deserto, e por não obedecerem à voz do Senhor, por se rebelarem, por murmurarem, por querer voltar para o Egito várias vezes, o próprio Deus havia avisado e ele executou isso. Esses homens morreram do deserto. E os filhos, aqueles que eram pequenos, que vieram do Egito, e a geração que foi porque nós estamos falando de 40 anos, e essa geração que foi nascendo no deserto, é que vai entrar na terra. E eles não haviam sido circuncidados. A circuncisão era o sinal da aliança que Deus havia estabelecido. Deus havia estabelecido uma aliança lá com Abraão para o seu povo. E qual era essa aliança? Era que todo primogênito deveria ser circuncidado. Só que esses que nasceram, que saíram crianças na correria, e esses que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. O povo estava vivendo e acampando, levantando acampamento numa jornada, andando. Eles não fizeram essa observação, que era o sinal da aliança. E aqui eles já começam a se preparar para chegar na promessa. Eles vão o quê? Circuncidar. Então Josué pega facas de pedra e ele começa a circuncidar todos os primogênitos que haviam nas famílias. Ou seja, aliança com Deus. A promessa é para quem tinha aliança com Deus. A promessa da terra de Canaã não era para qualquer um, é para o povo de Deus, o povo da aliança. E a parte que cabia a eles, que era o sinal que Deus estabeleceu e ordenou, eles não estavam cumprindo. E aqui Josué então toma esse cuidado e ele começa a circuncidar os primogênitos. Irmãos, uma preocupação que tem no nosso coração é que nós devemos ter essa consciência de nós estarmos aliançados com o Senhor. Deus não cumpre grandes coisas na vida de qualquer um, mas Ele cumpre grandes coisas na vida daquele que está aliançado com Ele. Há uma aliança. E se nós aplicarmos para nós hoje como igreja, a aliança nossa hoje não é ser circuncidado. A Bíblia até faz uma comparação, e Paulo usa esse exemplo, dizendo que agora nós temos o coração circuncidado. Nós temos um coração que está aliançado com Deus. Aleluia. E a nossa aliança aqui no Novo Testamento, como igreja, foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Naquela quinta-feira em que Ele está comendo a Páscoa com os discípulos, e ali na sexta-feira Ele vai ser crucificado. Ali quando Ele está comendo a Páscoa com os seus discípulos, a Bíblia então vai registrar que Ele pega o cálice e toma o cálice. Com o vinho Ele diz: esta é a nova aliança. A nossa aliança agora é com Cristo. A nossa aliança é pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus, do único que foi puro, inocente, impecável, que nos
purifica, que nos justifica, Jesus estabelece. Então a nossa aliança agora é com o Senhor Jesus. E pode parecer uma pergunta simples e boba, mas eu vou perguntar, senão depois eu vou para casa e não durmo. Eu acordo na madrugada e me lembro que eu não perguntei as coisas, amanhã de manhã eu fico me lembrando, então eu vou perguntar, porque é uma pergunta simples, mas importante e profunda. Você está aliançado com o Senhor Jesus? Alguém respondeu assim: mas eu vim em todos os cultos, eu participo do ciclo de oração, do ciclo disso, ciclo daquilo, da campanha daquilo, da campanha daquele outro, eu sou batizado nas águas. Mas essa pergunta ela é profunda. A nossa aliança é uma aliança de fé, é uma aliança que exige um relacionamento, uma aliança, como eu preguei aqui no ano passado, na última mensagem, uma aliança que ela é estabelecida e caracterizada como? Quando eu vou conhecendo o Senhor. Eu estou aliançado com Ele, porque a cada dia eu conheço a Deus, eu ando com Deus, a minha fé nele cresce, a minha vida frutifica. Isso prova o quê? Que eu estou aliançado com Ele, eu obedeço, eu dou valor à sua palavra. A sua palavra não é qualquer coisa, não, a sua palavra é algo fundamental, indispensável. Então aqui eles tomam cuidado, irmãos, e eles estão restabelecendo a aliança com Deus, porque a promessa já estava ali na frente. Muitas pessoas porque a promessa de Deus está pronta, irmãos. Ele é Deus, mas Ele, para cumprir a promessa, Ele espera por nós. Ele espera uma posição nossa, Ele espera que nós estejamos preparados, porque se Ele derramar a promessa sobre você, e você não está preparado, aliançado com Ele, você perde. Então Ele fica aguardando se nós realmente, de uma forma verdadeira e sincera, estamos aliançados com Ele. Muitas promessas ficam tardias, demoram para chegar, porque nós ficamos cobrando de Deus. E aí Deus, derrama, faz, abençoa, toca, vai, abre a porta, faz isso, puxa, vem, vai. E não olhamos para nós, para a nossa parte. E Deus está ali: meu filho, me busca, me conhece, tenha relacionamento comigo, busca a minha presença, vem saber quem eu sou, se envolve no meu reino. Aliança com Deus, aleluia. Vamos seguindo, versículo 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Outra coisa que acontece aqui na sequência, Deus viu que eles estavam aliançados. Aquele povo carregava ainda muita coisa do Egito com eles. A mentalidade do Egito, a cultura do Egito, ensinamentos do Egito. Eles passaram o deserto. E aí o Senhor diz para Josué que hoje, naquele momento, após eles se aliançarem com o Senhor diz: eu removi, eu estou tirando de vós o opróbrio, a desonra, a vergonha do Egito. E por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, porque Gilgal significa remoção. Quando nós, aplicando para nós, igreja, crentes modernos, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, uma coisa que muito atrapalha os novos convertidos é o passado. E é uma coisa que às vezes segue crentes por anos e anos e anos, até aqueles mais experientes. Eles ficam presos a algumas situações do passado.
O inimigo vem e ele joga o teu passado hoje no teu presente, dizendo: Deus não pode fazer, porque lá no passado você foi isso, lá no passado você fez aquilo, você causou tristeza, você causou dor, você foi instrumento de morte, você prejudicou muitas pessoas. E o inimigo, ele fala uma verdade bíblica. Olha só como o diabo é ousado. Ele fala uma verdade bíblica, mas distorcida para o lado dele. Ele diz assim: você não merece. Isso é uma verdade bíblica, nós não merecemos. Tudo é pela graça de Deus. Ele fala uma verdade bíblica, mas ele aponta só para nós. Ele não vai apontar para Deus, para o caráter de Deus. Ele não vai apontar para a graça, para o amor de Deus. Ele vai apontar só para nós. Ele vai o quê? Nos acusar, que é uma das suas ferramentas e atribuições. Ele vai dizer: você não merece. Ah, Douglas, você está aí pregando o quê? Mas você não merece. E aí, se eu estou desavisado, desapercebido, eu vou concordar com o diabo, e em parte concordo com ele. Eu posso ter uma conversa com ele, direta, aberta, dizendo: é verdade, Satanás, você está certo. Esta é uma verdade bíblica teológica. Eu não mereço. Está escrito lá. Mas a graça de Deus faz isso. E Deus aqui nesse momento quer tirar o peso da escravidão, quer tirar a vergonha, quer tirar toda a situação que os pais desses aqui que estão entrando, porque teve inúmeras situações. Nós precisaríamos de mais tempo e outras oportunidades. Teve inúmeras situações do deserto que desagradaram a Deus. Quando Deus chega a matar a geração que são os pais desses aqui que estão entrando na terra prometida, Deus, ele avisa Moisés dizendo que vai fazer isso, porque ele falou assim: ó, eles me tentaram demais, eles abusaram da minha misericórdia. Se Deus fosse como a gente, Deus ele poderia ter se materializado para Moisés, dizendo assim: Moisés, chegou até aqui, como a gente fala, né? Passou o limite. E Deus estava removendo o opróbrio do Egito. E aí o nome daquele lugar se chamou Gilgal. E se transformou num lugar específico de acampamento, um lugar importante na história de Israel, Gilgal. Era o lugar onde o povo estava reunido. Aplicando para nós os dias de hoje, nós podemos dizer que pelo menos nessa noite aqui, até às 10 horas, nós podemos chamar esse lugar aqui de Gilgal. Aleluia, o povo de Deus está reunido aqui nessa noite. Nós estamos acampados, nós estamos diante das promessas de Deus. E Deus, ele quer comunicar isso pela sua palavra para nós. Deus, ele quer te lembrar. Não é que ele não fez, para muitos aqui ele já fez. E para aqueles que estão começando, de repente é algo que Deus vai fazer. Deus está nos comunicando: eu vou remover toda a vergonha, eu vou remover toda essa culpa, eu vou tirar esse peso da tua consciência, eu vou trabalhar na tua vida de uma forma que o inimigo, ele não, com essa artimanha, essa ferramenta não vai prosperar e não vai funcionar contra a tua vida mais, porque eu estou removendo. O passado passou, meu filho. Nós não podemos mudar. Máquina do tempo voltar no passado só em filme e série, não existe. Passado passou. Fez. Buscamos o arrependimento, o perdão de Deus e vida que segue. Deus está removendo. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite: eu estou removendo. Calma o teu coração. Foi uma vida miserável, foi uma vida abundante no pecado, foi uma vida de desgraça, foi uma vida de tantas situações que nós poderíamos enumerar aqui os pecados. Mas isso passou, isso é passado. O sangue de Jesus cobre todas essas coisas. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus é poderoso para cobrir multidão de pecados. Foi confessado de coração. O sangue de Jesus, a Bíblia nos garante. Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados que nós confessamos. É um momento de transição.
Então nós estamos aqui em Gilgal nessa noite. Você, assim como aquele povo de Deus aqui que estava... Isso aqui aconteceu, irmãos, 1422 anos antes de Cristo. E nós podemos trazer para hoje, aplicar para agora, dizer que nós estamos reunidos aqui em Gilgal, nós estamos acampados. Temos diante de nós promessas de Deus. Você conhece as promessas. Se prepare. Se prepare para receber. Não atrasa. Não é Deus que demora, muitas vezes é nós que atrasamos. Promessa de Deus. Eu costumo usar uma ilustração. Deus me deu uma revelação no aniversário de criança. Olha como pregador é um bicho estranho mesmo, né? Mas nós temos que estar atento, viu, colega? Deus nos dá mensagem em todo que é lugar. E Deus me deu uma revelação de uma ilustração. Sabe aquele balão surpresa, aquele balão gigante que tem nas festas? Eu não sei se ainda tem nas festas de criança, né? Que as coisas mudam. Faz tempo que eu não sou convidado para festa de criança. Mas tem aqueles balão surpresa, já viram? Que todo mundo, as crianças aqui das antigas, que ia nos 90, que na 80, 90 aqui, era a hora, né? Daqui a pouquinho via o pai e a mãe da criança com aquele balão, pendurava assim, daqui a pouquinho vinha com um isqueiro, com uma faca, com uma agulha, com alguma coisa para estourar aquele balão. Balão surpresa. E tinha coisa ali dentro, né? Chiclete, pirulito, bala, brinquedo. Meu Deus, era uma festa, estourava, espalhava, as crianças corriam. Aqueles que eram maiorzinhos já davam uma mãozada, botavam na camiseta. O Marco era desses, o Marco riu, o Marco testificou. Os maiorzinhos já botavam na camiseta, saía assim, que às vezes a mãe tinha que chegar lá, dá para os menorzinhos lá, ele não pegou só uma balinha lá, os mais fraquinhos não pegavam nada. E eu estava vendo, certa vez, essa cena, o Espírito Santo falou comigo, dizendo assim, assim são as minhas promessas. Está tudo ali. Está tudo pronto. Tem tanta coisa. Imagina você aqui, um balão surpresa aqui sobre essa igreja agora. Está tudo ali, irmãos. Ricas promessas de Deus. Só que aí o que acontece? Aquilo lá sai de dentro do balão sozinho, não. Alguém tem que chegar. Alguém tem que tocar no alto. Alguém tem que vir com fogo. Alguém tem que incomodar. Alguém tem que ter atitude. Para que a promessa de Deus ela seja derramada. Muitas vezes falta de nós o que? Atitude. Falta um fogo na nossa vida para estourar esse balão. Falta a nós com a nossa vida, com a nossa oração, com a nossa obediência, com a nossa fidelidade, cutucar esse balão e dizer, ei Deus, eu estou aqui embaixo, eu estou esperando. Daqui a pouquinho o balão estoura. Aleluia. Assim estava o povo de Israel aqui em Gilgal. Ele estava cutucando esse balão de Deus, chamado Canaã, para que a promessa fosse derramada sobre eles. Seguindo, queridos, eles continuam se preparando. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Mais uma coisa que eles estão resgatando, que não puderam fazer no deserto, uma ordenança, estava na lei de Deus. O povo devia fazer o que é celebrar a Páscoa. Eles restabelecem, começam a celebrar a Páscoa. Não era uma festinha qualquer, era algo que Deus havia ordenado. A primeira festa do calendário do povo. No primeiro mês, eles tinham que celebrar a Páscoa, para lembrar que naquele dia que eles foram libertos da escravidão do Egito, o anjo da morte passou, e era a praga da morte dos primogênitos, e o anjo da morte passou, e todos os primogênitos dos egípcios morreram, até o primogênito do faraó não foi poupado, morreu, mas quando o anjo passava, via a marca do sangue do cordeiro na porta da casa dos israelitas, o anjo da morte poupava. Foi um milagre extraordinário. Todos os primogênitos do Egito morreram.
nenhum primogênito de Israel morreu. Eles deviam se lembrar que Deus, com mão forte e poderosa, haviam libertado eles de centenas de anos de escravidão. Era uma festa, uma celebração, um memorial. Era um momento de alegria, de celebração, de comunhão. Aqui o ponto que eles estão resgatando, que é celebrando a Páscoa, uma ordenança da lei. Deus deu essa lei para Moisés lá: celebre a Páscoa uma vez por ano. Deu todas as coordenadas como deveria ser feita a Páscoa. E eles estão agora tocando na obediência à lei. Obediência. Momento de comunhão. A Páscoa era um momento de comunhão, o povo se reunia. Quem tinha uma família pequena, pegava uma família que eram famílias pequenas, se reuniam, porque eles tinham que comer um cordeiro. Às vezes o cordeiro ele era um animal grande, para uma família pequena não dava. Eles tinham que reunir várias famílias para comer um cordeiro. Era um momento de comunhão, de memória, de lembrança dos grandes feitos de Deus. Um momento que eles estavam obedecendo à lei do Senhor. Um momento de comunhão, um momento de lembrança. Então, para que nós possamos estar preparados para receber promessas de Deus, nós precisamos ter obediência. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos ter memória, lembrança. Sabe por que muitas pessoas se desviam da fé? Porque elas têm uma amnésia espiritual. Muitas pessoas se desviam porque elas não se lembram do que Deus fez no passado. Elas questionam que o Deus de ontem não pode fazer hoje e não fará amanhã. Então Deus estabeleceu isso como quê? Como algo memorial, lembrança. De geração em geração eles têm que celebrar todos os anos isso, e fazem até o dia de hoje. Lembrando: olha, eu tirei vocês da escravidão do Egito. Vocês saíram de lá com tesouros. Eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. Eu sou o mesmo Deus, eu fiz no passado e eu faço hoje. Isso é Páscoa. A Páscoa é memorial, lembrança dos feitos do Senhor. Eu quero te lembrar quantas coisas Deus já te abençoou, quantas promessas Deus já cumpriu na tua vida. Quantas? Promessas tão grandes que se Deus não tivesse cumprido, você não estaria aqui nessa noite. Muitos aqui já teriam morrido, muitos estariam no hospital desenganado, muitos aqui estariam no hospício, porque eram uns doidos aí da vida, eram uns vida louca. Muitos estariam agora no presídio. Muitos estariam mortos por causa de uma doença. Mas o Senhor cumpriu uma promessa na tua vida. E agora Ele mudou? E hoje então não pode fazer. Aí você está buscando uma promessa e acha que agora, não, essa aqui para Deus acho que é meio difícil. Acho que complica um pouquinho. Acho que o poder dele agora é muito pouco. E Deus, Ele manda eles celebrarem a Páscoa, para que eles se lembrem dos grandes feitos do Senhor. Que um dia eles foram libertos da escravidão. Que um dia Faraó despejou eles com os tesouros do Egito, eles saíram carregados. Que um dia Deus abriu o Mar Vermelho. Que um dia Deus sustentou um povo 40 anos no deserto. Deus começa a trazer memória através da Páscoa. Vamos seguindo. Versículo 11. Aleluia. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Aleluia. Pode passar, por gentileza.
No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Olha que interessante. Eles estão aqui. Eles estão aliançados com o Senhor, circuncisão. Eles estão agora aqui sem a vergonha, uma nova vida. Deus removeu a vergonha. Eles estão agora celebrando a Páscoa, um momento de obediência, de comunhão. E aí Deus faz uma coisa surpreendente. Cessou o maná. E a gente tem que entender a grandiosidade desse momento, desse dia, dessa ação de Deus. Cessou o maná. O que é isso, cessou o maná? Irmãos, quando o povo de Israel pisa no deserto, que eles saem do Egito e vão para o deserto, a Bíblia diz que por 40 anos, todos os dias, Deus derramou o maná. O que é o maná? A palavra maná significa o que é isto? Porque o que é isto foi a pergunta que os israelitas fizeram o primeiro dia que eles viram o maná. O primeiro dia que a Bíblia diz que Deus falou, amanhã eu vou mandar o maná, junto com o orvalho ali, o orvalho vai secar cedo da manhã e vai, pão do céu vai chover, o maná vai vir para vocês. Diz que era um cerealzinho, uma escaminha, parecida com uma semente de coentro, tinha sabor de bolo de mel. E por 40 anos esse povo foi sustentado pelo maná. Todo dia chovia o maná. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto dia chovia dobrado, porque o sétimo dia, o sábado, eles tinham que descansar. E Deus mandava a porção dobrada, eles comiam. Deus avisou, sexta-feira, no sexto dia vai ir a porção dobrada. Eu vou mandar para vocês por hoje. E vocês comam a metade que vocês estão acostumados a comer, a outra metade guarda para amanhã. Olha que milagre do maná. Olha o controle soberano de Deus sobre o maná. Todo dia chovendo maná. No sexto dia, Deus não era algo da natureza, era algo sobrenatural. No sexto dia, o dobro. Só Deus para fazer isso. No sétimo dia, nada. No sexto dia chovia mais, eles pegavam. No sétimo dia eles iam de manhã olhar, nada. Mas o maná era o sustento. O que é o maná? O maná era o sustento durante o deserto. Muitas pessoas de repente aqui estão passando pelo deserto. Mas você está aqui porque você está sobrevivendo. Por quê? Porque tem maná. Todo dia tem maná. É claro que se eles pudessem escolher, pastor, todo dia comer a mesma comida, imagina, todo dia massa. Amanhã, o que fez para nós na linha amanhã? O Juninho pergunta, massa. E amanhã, hoje é domingo, dia especial, massa. Imagina todo dia comer a mesma coisa, é uma mesmice. Enjoa. Mas, irmãos, quando nós estamos no deserto, não dá para escolher muito não tem muita frescura. Deserto nós temos que passar, nós passamos, e aí nós temos que sobreviver. E para sobreviver, uma nação no deserto, Deus providenciou algo extraordinário, o maná. Então todo dia tinha um maná. Todo dia tinha um maná. Não reclama da mesmice. Você está no deserto, vai passar. Quando nós estamos no deserto, os dias são diferentes, mas para quem está no deserto, o dia sempre é igual. Mas eu quero te dizer algo que você já sabe, eu estou te lembrando nessa noite, vai passar. O tempo do deserto vai passar. O tempo do maná vai cessar. É interessante esse texto, irmãos, porque eles estão fazendo tudo certo. E aí o texto diz que no dia imediato, coloca ali por gentileza, achei que estava ali, eu fiz assim. Coloca por gentileza versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Imagina, por tanto tempo eles acostumados a chegar de manhã, olhar para o céu e ver aquela chuva e ver aqueles pães ali, aquele pãozinho chamado maná. Agora, quando eles comem das novidades da terra de Canaã, eles comem coisas que eles nunca haviam comido antes. Do produto da terra, tem uma outra versão que diz que em vez de novidades ali é o fruto da terra. Mas era uma novidade, está tudo certo. Cessou o maná. Eles comeram do fruto da terra. No outro dia, não tinha mais maná. Ah, será que Deus falhou? No outro dia eles acordaram de novo, não tinha mais maná. Mas tinha frutas que eles nem sabiam o que era. Tinha novidade. E eu encerro aqui, meus irmãos,